Porque eu tava vendo, eu não lembro que vídeo que era, mas eu vi um comentário que me marcou muito, que é... A França só serve pra ser o meio do caminho pra gente chegar na Itália, porque os caras são muito chatos. Isso é verdade ou não? Não, eu não concordo com isso. Eu passei 5 anos lá. E eu costumo dizer que eu fiquei um pouco francesa depois desses 5 anos. Eles são muito exigentes. Muito exigentes. Tanto que você vê muita marca de luxo saindo de lá. Você vê muita... Eles são muito apegados a detalhes. Então tem muito apego a detalhe. E essa exigência, esse... prestar atenção nos mínimos detalhes foi algo que eu aprendi lá. Aprendi com o dia a dia lá. Então, vou dar um exemplo de uma coisa cotidiana. Estamos tomando um café. Todo dia, todo mundo chegava no escritório, vamos descer para tomar um café. O brasileiro, qualquer café que você colocar na xícara, o brasileiro está tomando. Pode ser café bom, ruim, médio. Lá não. Eles vão tomar um café, se o café estiver ruim, ele vai devolver, falando, esse café não tá bom. Caramba. Então, assim, eles prestam atenção no gosto do café, se o café tá bom, se o croissant, eles têm mania de comer um café e um croissant. E eu fico impressionada, eu falei, gente, como é que essa turma não engorda? Pois é. Porque eles comem café, tomam café e croissant todo dia, doce, comem pouco, né? A quantidade é pequena. Mas eles prestam atenção em todos os detalhes, assim, até no que você tá comendo. Isso aqui é bom, eu vou gastar caloria à toa ou não? Se não é bom, de qualidade, eu falo, não, isso aqui não tá legal, não vou comer. Isso pro marqueteiro é uma baita escola, né? Porque eu não tive essa experiência, mas eu tive uma outra experiência imersiva, que foi minha mãe. Quando eu fui criar obviamente fui criar pela minha mãe, né? Os pais eram divorciados, minha mãe saía pra trabalhar e deixava meu irmão sozinhos. E ela dava uma série de atividades, sempre conto essa história pra galera, dava uma série de atividades pra gente executar. E todo dia, quando ela chegava, estava ruim, mal feito. Não interessasse o quanto a gente se esforçasse. E aí, hoje eu paro pra pensar nisso porque eu acabei desenvolvendo um senso crítico muito alto. Então, não importa o que a gente faça, eu vou achar o defeito. E isso acaba sendo bom pro marqueteiro, né? Porque, no fim das contas, a construção de uma marca, a construção de uma boa imagem tá nos detalhes. Passa, né? por muito detalhe. Exemplo que eu me apego muito na V4. A gente tem uma paleta de cores, então... por exemplo, não sei se tu notou aqui a garrafinha, ela é azul e a gente não deixa ela em cima da mesa, porque azul é uma cor contrária à nossa cor, que é vermelho. Então tudo é vermelho e tudo mais. Eu já reparei. Mas ninguém precisa saber que o celular a galera, do Denner é azul, né? Ele é azul, eu boto a capinha aqui. Mas a galera às vezes acha que é putz, velho, o que tem, né? Não, total. Pô, a Coca-Cola é a Coca-Cola porque ela se apegou nesse aspecto, entendeu? Senão talvez não teria... Não só por isso, obviamente, mas Óbvio, né? também, mas com certeza, por isso. E eu digo que eu acho que até, de certo modo, depois de ter passado esses 5 anos lá, eu voltei muito mais detalhista, com tudo. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E para outros trabalhos, eu tive que fazer o exercício de perder um pouco. Não, porque chegava no detalhe, isso a cor tá 0,5% mais azul. Essa cor... Sim, óbvio que, né, a gente precisa prestar atenção no detalhe da cor, para a cor ser a mesma cor, o mesmo Pantone e tudo mais, mas eu acho que chega num determinado momento que aquilo acaba prejudicando a construção de uma marca, ou até, né, o bom andamento das coisas com a equipe, do que fazendo avanço. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Legal. Mas da V4, eu sempre percebo, às vezes eu vejo, é engraçado isso que você falou, porque às vezes eu vejo vermelho e preto, eu penso logo em vocês. Legal. Eu acho que realmente vocês fazem um trabalho super bom em relação a isso. É tudo preto e vermelho. Tudo preto e vermelho. A gente até tem duas outras cores que a gente usa de destaque, é o verde e o vermelho, o verde e o amarelo. Casualmente tá popular essas cores aí nesse momento que a gente grava o podcast, mas o amarelo por causa de ouro, né? Como a gente é uma empresa que faz dinheiro pro cliente, teoricamente, e o verde por causa de dinheiro mesmo, né? Mas a gente só usa ela em detalhes, em destaque, ou produtos secundários. E, pô, no fim das contas tá nesse detalhe. Até uma dica prática pra galera, eu bato isso bastante. Uma luta no nosso time, não sei como é que é isso pra ti, pra galera não ser tesqueira, sabe? O cara faz a atividade, vira as costas e matei a atividade. Eu sempre falo pra ele usar dialética, né? Pega o que tu vai fazer, faz uma tese, uma antítese e uma síntese, tá? Eu tenho que fazer a pauta pra esse podcast. Então, por que eu não fiz essa pauta? Será que essa é a melhor pauta? Aí tenta bater na tua própria ideia, pensar 10 vezes se ela tá da melhor forma possível pra ela sair uma versão melhor do que só fazer a atividade e virar as costas, sabe? Sim, total. Eu sempre falo isso com a minha equipe, inclusive eu tava conversando com uma menina da minha equipe, a gente recebeu, né, entrando nesse assunto, a gente recebeu um documento de outra equipe sobre Black Friday, né? Aí, obrigada pelo documento, eu falei... Não, mas como obrigado pelo documento? A gente olhou o documento. O documento tá fazendo sentido? A gente tem alguma pergunta? Tem alguma
Então, acho que é muito também disso. Muita gente entra no modo automático do dia a dia. Porque recebeu aquilo de outra... Mas lê aquilo realmente faz sentido? Aquilo é aplicável no seu dia a dia? Tem alguma coisa, algum ponto que você quer contrapor? Tem alguma coisa que você não concorda? Então, ser essa questão de ser muito questionador também, entender o porquê da demanda, das demandas e porquê das coisas virem. Legal. E lá nessa tua experiência, tanto essa na França quanto outras, a galera tinha liberdade, assim, em todas as esferas hierárquicas, vamos dizer assim, pra questionar as coisas, porque eu sinto que aqui a gente talvez não tenha tanta essa liberdade, ou talvez seja parte da cultura do Brasil, porque o brasileiro parece que não quer, às vezes, dar o papo reto pras pessoas, ele é muito, sabe, tipo... Político, de... Eu lembro que eu vi uma história uma vez que era a história do chegar atrasado, ouvi essa história, não sei se é fato, né? Que no Brasil, cara, se a pessoa se atrasa, se a gente não esperar ela que se atrasou, a gente que tá errado. Em outros lugares é o oposto. Se tu for chegar atrasado, eu vou embora e, cara, tu que tá errado, chegou atrasado. Ou seja, aqui a gente fica muito mais... Não sei se é fato também, porque esse é o ponto que eu quero te trazer. Mais polite, assim, cara, não vou me indispor com a pessoa, ser mais crítico, né? É comum ter os 5 minutos de tolerância na reunião no Brasil, que eu não sei como é que é lá fora. Não tem tolerância. Eu acho que tem uma questão ali do tipo de empresa, quando você tá trabalhando numa multinacional e quando você tá trabalhando numa empresa menor, numa startup, e eu fiz esse movimento, então eu posso falar com propriedade em relação a isso. Na multinacional tem muito mais hierarquia. Tem hierarquia, né? Tem muito mais não. Na multinacional, ela tem hierarquia, cada um é claramente os seus papéis, né? O que está delimitado ali para cada um fazer, e isso é muito claro. Então, quando você tem uma ideia de outra área, ou você vai fazer alguma coisa que vai encostar no papel de outra pessoa, aquilo tem que ser feito com com dedo, não é simples assim. Enquanto que numa startup, eu tô falando, né, de madeira a madeira, não tem problema nenhum. A gente trabalha muito mais em prol do business. E se tem alguma coisa que você quer trazer para a mesa que é de outra área, você liga para outra pessoa numa boa e fala, olha, vi essa oportunidade aqui, vamos trabalhar isso aqui em conjunto, isso aqui faz sentido para você. É muito mais fácil. Legal. E aí quando você tá, né, quando você mede multinacional e startup. Em relação às experiências fora, eu passei 5 anos em Paris, passei 4 em Nova York e 1 no México. E o resto da minha vida profissional, dos 20, aí faz a conta. Não vou falar porque senão vai entregar a minha idade. Eu fiz no Brasil, trabalhei no Brasil. Legal. Totalmente diferente. Sim, premissa básica de quando você vai ser expatriado, você precisa entender aquele país quando você chega. E a L'Oréal, não o Bacardi, mas L'Oréal, quando eu cheguei, todos os expatriados, eles dão curso para você entender o que é viver naquele país. Se ninguém chega atrasado na reunião. Chegar atrasado em reunião, assim... Não vamos nem fazer reunião, então. Então não tem essa... Aqui no Brasil, que você né, passa lá... Não, França. Se eu não gostei do seu trabalho, o francês vai falar assim, não gostei. Isso aqui não tá bom. Enquanto que aqui no Brasil não tem. E aí houve uma outra coisa engraçada, depois de passar 5 anos no Brasil, e eu voltei, a L'Oréal já estava no Brasil, já tinha 6 meses, a L'Oréal me chamou, Marcela, você tá muito dura com a equipe. Você tá muito sincera, você tem que... porque eu tava com modus operandi. Porque eu estava com modus operandi francês. Caramba. Onde se aquilo na equipe ali, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom, isso aqui a gente aprimora. Então, tinha essa transparência. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem um jeitinho de falar. Por mais que você fale, você tem um jeito. Não sei se tem o jeito certo, necessariamente. Eu acho que acaba sendo meio cultura. Total. Mas eu sinto muito que a V4 a gente vai... talvez não tão francês, vamos dizer assim, mas a gente vai um pouco mais pra esse lado, né? Da transparência radical e tal. A gente tenta preparar um ambiente onde as pessoas aceitem isso, porque não é da natureza, a gente sente que não é da natureza delas. Então a gente faz conteúdos, parte do onboard, falar, pô, por que é radical candor, né? Se essa transparência radical. Radical candor, né? Exatamente. E eu acho que muito preparar tem os caras. Muito tem também, porque muitas pessoas aqui no Brasil, ela leva pro lado pessoal. Isso que eu falo. Mas isso é uma cultura nossa. Eu também acabo fazendo, mas isso é como a gente foi criado, né? A nossa cultura. Sim. Lá fora não, ninguém leva pro pessoal. Quando você faz uma crítica a algum francês, a algum trabalho, ninguém vai achar que aquilo é contra ele. É aquele trabalho que foi executado, ok, vou entregar melhor. Então eu acho que aqui no Brasil, eu acho que é só pontuar. Eu costumo ser sempre muito direta. Eu sou uma pessoa muito direta e franca. Mas quando eu vejo que eu tô sendo mulher, eu falo, isso aqui não tem nada a ver com você, sobre isso, esse ponto aqui especificamente,
Mas tem outros pontos A, B, C, D que são bons, que, enfim, foram entregues de maneira positiva, correta. Então, eu acho que é só que quando você traz uma explicação por trás, eu acho que não tem por que não ser direto, né? E eu acho que ao longo do tempo... total. E eu acho que ao longo do tempo a gente vai ficando cada vez com, tipo assim, menos paciência. Não sei se vocês já notaram isso, porque eu, ao longo do tempo aqui na V4, eu fui cada vez me tornando muito mais, tipo, cara, foda-se, tipo, vai lá, é isso aqui, ó, XYZ e deu, pronto, vai, bora, mais um, e sem tanto saco, assim, pra, tipo, ficar nesse, não, peraí, mas vem aqui, porque tá muito bom, feedback sanduíche, não sei o quê, puta, é muito, começa a ficar muito chato, eu entendo, né, que meio que a gente precisa ter isso, mas, puta, eu acho que é muito mais ágil quando a gente tem essa liberdade de ser mais direto, sabe? É por isso que a gente prefere investir um pouco mais de tempo em trabalhar essa confiança nas pessoas, para que elas aceitem a gente ser mais pragmático, mas de alguma forma tu tem que preparar as pessoas para isso ou articular na hora se tu não preparou.